66. Marcos, capítulo 15, versículo 66. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava esquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, não sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também Galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Amém? Irmãos, esse texto que acabamos de ler está nos momentos finais da vida de Jesus. Aqui Pedro tem a chance, tem a oportunidade de ser conhecido como aquele que parecia com o Senhor, como aquele que falava, que agia, que andava como Jesus. Mas não foi assim. Neste momento, Pedro acabou negando ao Senhor. Sabemos que Jesus estava preso e ele estava sendo julgado no palácio. E Pedro se encontrava no átrio. Pedro se encontrava no átrio do palácio. Ou seja, ele estava um andar abaixo de onde Jesus estava sendo julgado. E o simples fato de Pedro estar tão perto, tão próximo de Jesus, estar ali no mesmo palácio, num momento como este, nos mostra que Pedro, em meio a tudo isso, não queria abandonar o Senhor. Esse simples fato de Pedro estar lá, tão próximo, tão perto de Jesus, nos mostra que Pedro gostaria, que Pedro queria continuar seguindo a Jesus, queria continuar tendo uma vida em meio à palavra. Porém, as suas atitudes em meio às dificuldades, as suas atitudes mediante a pressão, mediante a pergunta, da mesma forma que ele queria continuar seguindo a Deus, da mesma forma com que ele queria continuar seguindo a Jesus, continuar tendo uma vida em meio à palavra, Pedro não quis pagar o preço. Ele quis seguir a Jesus, quis continuar tendo uma vida como apóstolo, ter uma vida como discípulo, quis continuar ter a vida em cima da palavra, mas ele não quis pagar o preço. E muitas vezes nós somos assim. Queremos seguir a Jesus, queremos seguir os caminhos dele, mas não conseguimos pagar o preço. E qual é o preço? O que é esse preço que eu estou falando? O preço para seguir a Jesus é a renúncia. Muitas vezes o preço para seguir a Jesus é a renúncia do pecado. Muitas vezes conhecemos a palavra, sabemos o caminho, conhecemos a Bíblia, mas não conseguimos renunciar ao pecado. Não conseguimos renunciar às nossas falhas. Muitas vezes queremos seguir a Jesus, mas não conseguimos renunciar às nossas amizades, que tantas vezes nos atrapalham, que tantas vezes nos puxam para baixo. Muitas vezes não conseguimos renunciar às velhas atitudes. Quantas vezes nós somos assim, queremos Jesus, estamos como Pedro, queremos seguir a Jesus, queremos o caminho, queremos uma vida em meio à palavra, conhecemos a palavra, mas não conseguimos renunciar às nossas atitudes, não conseguimos renunciar aos nossos pecados. E para seguir a Jesus é preciso renúncia. Quando o galo canta, olha comigo o resultado no versículo de número 72. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E, pensando nisto, Pedro chorou.
Aqui, irmãos, a Bíblia vai citar que Pedro chora. Após o galo cantar, após Pedro se lembrar da fala de Jesus, ele começa a chorar. E este choro de Pedro é um choro de arrependimento. Um choro real de arrependimento, de mudança. Após isso, a Bíblia nos fala, após esse choro, após esse momento de arrependimento, Pedro se tornou alguém disposto a pagar o preço. Após chorar, após o galo cantar, após ele se arrepender, Pedro esteve disposto a pagar o preço. E quando ele esteve disposto a pagar o preço para seguir Jesus, Pedro seguiu Jesus. Pedro teve o seu ministério até a morte. A minha mensagem hoje é para você que quer seguir a Jesus. É preciso renunciar. É preciso pagar o preço. Lucas 9, 23 diz o seguinte: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então hoje, irmãos, esta noite, eu acredito que esta noite é noite de choro. É noite de arrependimento. Dia de você renunciar àquilo que está te impedindo de seguir a Jesus. É o dia de você chorar. Quem sabe eu não estou sendo como um galo na sua vida. Não estou te lembrando, não estou te alertando. Assim como o galo fez com Pedro, que hoje é o dia de choro. É o dia do arrependimento. É o dia de você pagar o preço, de você renunciar tudo aquilo que te atrasa. Renunciar o pecado de estimação, renunciar às amizades erradas, renunciar às velhas atitudes, renunciar aquilo que te mantém longe do caminho, que te mantém longe do Senhor. É noite de você declarar: hoje eu vou abrir mão do que me impede de seguir a Jesus. Amém? Você recebe esta palavra? Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Vamos orar, vamos falar com Deus e pedir para que hoje você possa estar renunciando, para que hoje, assim como Pedro, seja o dia do choro, o dia da renúncia, o dia do arrependimento, e que a partir de hoje você possa verdadeiramente seguir a Jesus, verdadeiramente viver uma vida em meio à palavra. Amém? Que hoje você possa declarar que você vai abrir mão de tudo que te atrasa, de tudo que te impede de seguir este caminho. Amém? Feche os olhos, coloque a mão no seu coração, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora por essas pessoas da live, por essas pessoas que estão em casa, ó Pai, me escutando, ó Pai, em nome de Jesus. Essas pessoas, Deus, que querem te seguir, conhecem o teu caminho, conhecem a tua palavra, ó Pai, mas precisam renunciar. Precisam, ó Pai, renunciar a si mesmo, ó Pai. Pessoas que querem te seguir, mas não conseguem pagar o preço, ó Pai. Não conseguem renunciar ao pecado, ó Pai. Não conseguem, ó Pai, renunciar às velhas amizades, às velhas práticas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, por cada uma pessoa que está me escutando agora. Eu peço a Deus que o Senhor possa estar indo de encontro, ó Pai, ao lar de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa estar tocando o coração, ó Pai. Que hoje vidas sejam transformadas, ó Pai. Que hoje, ó Pai, essas pessoas possam declarar. Que hoje, ó Pai, essas pessoas possam abrir mão, ó Pai, de tudo aquilo, ó Pai, que impede elas de seguir o seu caminho, ó Pai. Que hoje, ó Pai, elas possam, Deus, estar renunciando, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que impede, ó Pai, os seus planos, ó Pai. Em nome de Jesus, esta é minha oração. Peço que o Senhor vai de contra cada um deles nesta noite, ó Pai. Que o Senhor encoste no coração deles, ó Pai. E que o Senhor possa estar abençoando. E que esta noite possa ser a noite da renúncia, ó Pai. A noite de pagar o preço, ó Pai. Assim como Pedro, que após, ó Pai, renunciar, após, ó Pai, o choro, ó Pai, após, ó Pai, o arrependimento, ó Pai, ele seguiu a Jesus. Ele teve uma vida, ó Pai, de ministério. Ele teve uma vida, ó Pai, de cumprimento do chamado, ó Pai, até a sua morte, ó Pai. Que essas pessoas, ó Pai, quantas pessoas estão me escutando, têm um chamado, ó Pai, têm a profecia, ó Pai, mas muitas vezes não conseguem renunciar, ó Pai. Muitas vezes não conseguem pagar o preço, ó Pai. Muitas vezes algo está bloqueando o milagre, bloqueando a bênção, ó Pai, bloqueando elas de seguir a Jesus. Então eu peço, ó Pai, que essas pessoas hoje, ó Pai, possam experimentar uma noite assim como Pedro, ó Pai, uma noite de choro, uma noite de arrependimento verdadeiro, ó Pai. Em nome de Jesus, esta é minha oração.
abençoa a vida de todas as pessoas e peço que o Senhor, ó Pai, possa estar tocando o coração delas agora, ó Pai. Tocando a família de cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus. Assim eu oro, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, muito bom esse tempo aqui de oração. Esse tempo aqui, né, irmãos? Como assim teve a noite de Pedro, né? Um tempo de choro, um tempo de arrependimento, né? De você estar ali largando as suas velhas práticas, né? Tudo aquilo que te impede de seguir o caminho. Vou estar passando agora para vocês, irmãos, todos os avisos da semana, nosso cronograma aqui na Batista Vida. Amém? Irmãos, amanhã nós teremos culto de homens e mulheres aqui na igreja. As mulheres aqui na igreja e os valentes vão estar tendo culto lá no Castelo Vida. Amém? Quinta-feira nós teremos a campanha, a continuação da campanha. Quinta-feira que tem sido um dia tão abençoado. Nós temos experimentado de um culto com grande mover, com a presença marcante de Deus. Eu peço a você que venha, traga alguém, traga um amigo, traga um familiar, traga o seu objeto que nós vamos estar olhando por ele e por você. Amém? Te espero aqui na quinta-feira para um tempo abençoado. E domingo, irmãos, nós temos culto às 9 horas da manhã aqui no templo e às 18 horas. Amém? Espero vocês aqui. Deus abençoe. Uma ótima noite.